Olá, irmãos! Estamos de volta. Mais uma oportunidade nos concedida pelo nosso Criador de estarmos aqui conversando e, o mais importante, congregando, unidos em busca do maior saber, que é as instruções, os ensinamentos do nosso Criador, o soberano, Altíssimo, Deus, Yahweh. Eu sou o que sou. Em nome do seu ungido e amado Filho, Yahushua, eu sou o que salva, a nossa salvação, a palavra do Eterno. Aleluia. Agradecemos ao nosso Pai por essa oportunidade. Desejo a vós a paz do nosso Senhor, que todos estejam bem. E convido a todos vocês pegarem a Bíblia de vocês, abrirem no livro de Lucas. Estamos meditando no capítulo 10. É uma série que eu estou fazendo aqui no canal, uma série de vídeos com o título Preparando o Caminho, onde nós estamos estudando o livro de Lucas, minuciosamente. E no momento estamos no capítulo 10. Vamos dar sequência a partir do versículo 13. Mas antes de começarmos a partir do versículo 13, eu gostaria de recapitular do versículo 10 ao 11, porque o 13 é uma continuação no que o Senhor estava, no que o nosso Senhor Yahushua estava nos apresentando. Vai dizer no versículo 10: No entanto, quando entrardes numa cidade povoada e não fordes bem recebidos, saí por suas ruas e exclamai a todos: até a poeira da vossa cidade, do vosso povoado, comunidade, que se nos pegou, sacudimos contra vós outros. Apesar disto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos asseguro que naquele dia do juízo, haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Então aqui estava apresentando o que há de acontecer, e consequentemente acontece para aqueles que não ouvem a palavra do Criador. Em que sentido? Eu sempre gosto de explicar. Porque Deus quer o mal da sua criação? Não. É porque a palavra de Deus é a verdade, é vida. Ou seja, nós iremos saber o que fazer, como lidar com as circunstâncias, como nos cuidar e cuidar dos nossos próximos. Então é vida, a palavra é vida e é a verdade. Entende? Logo, quem não ouve a palavra de Deus, do Criador, consequentemente, como diz o ditado, fica a ver navio. Solto, vulnerável, perdido. Entendeu? E acaba sofrendo as consequências. Então, cientes disso, vamos dar sequência a partir do versículo 13, que vai dizer assim, ó: Ai de ti, Corazim! Exclamação. O que seria Corazim? Eu busquei aqui no site Bible Hub, onde tem um dicionário Strong, antigo, da Bíblia. Busquei a definição desta palavra
e vai dizer que é uma cidade da Galileia. Até o presente momento, segundo o nosso entendimento, sendo fiéis à história fidedigna, esta Galileia trata-se da Bahia. Quem acompanha nosso canal há muito tempo aqui já acompanhou nossos estudos, apresentando ponto a ponto para chegarmos a esse entendimento que está testificado no nosso coração. Então, Corazim é uma cidade da Galileia, da Bahia. Então ele vai dizer, ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Também já trouxemos o entendimento de Betsaida, que também é uma cidade da Galileia, uma cidade a leste do Jordão, né? Que a gente entende hoje que é o mar, ok? O Oceano Atlântico, enfim. Aí continua no versículo 13. Lembrando que a partir desse versículo 13 aqui, a minha tradução aqui, que é a King James atualizada, vai dar o seguinte título: ai daqueles que não se arrependem. Então ele começa, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se as maravilhas que foram realizadas entre vós o fossem em Tiro e Sidom, segundo nossos estudos, fiéis à história fidedigna, aqui trata-se de Portugal, Tiro e Sidom, Espanha. Então ele vai dizer, porque se as maravilhas que foram realizadas entre vós o fossem em Tiro e Sidom, Portugal e Espanha, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Lembrando, irmãos, que, como eu já disse aqui algumas vezes, a gente ousa, hoje, né, com muita intrepidez, de acordo com a história fidedigna e com os sinais que a Bíblia nos concede, dizer os nomes dos lugares. Porém, como eu sempre digo também aqui no nosso ministério, esse mundo que a gente conhece hoje é coisa moderna, sabe? Esses mapas políticos, essas metrópoles, sociedades, né? E a gente sabe que todos esses acontecimentos, inclusive a vinda do nosso Senhor, como nós temos compartilhado convosco, acontece naquela época da colonização. Eu gravei uma live recentemente que eu deixei claro que a gente não sabe o exato ano, década, entendeu? Afinal, eles queimaram todos os livros, as provas, né? Destruíram. Mas a palavra vai dizer no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que o Senhor iria revelar aos seus separados, né? Aos seus santos, ou seja, consagrados e separados para Ele, por Ele, os seus mistérios. Pois bem, então, nós seguimos esses sinais e estamos convictos em tudo que tem sido revelado em nome do Senhor Yahushua para nós. Pois bem, então vai dizer, por que eu expliquei tudo isso? Porque Portugal e Espanha não é o que é como a gente conhece hoje, né? Ou seja, existiam naquela região também, antigamente, era povoada por povos originários, né? Então vai dizer aqui, continuando, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas.
se elas tivessem tido a oportunidade de ver as maravilhas que foram realizadas, né? Em Corazim e Betsaida, ou seja, na Galileia, aqui, né? Mais especificamente, no Brasil, na Bahia. Pois bem, versículo 14. Contudo, no juízo haverá menor rigor. Tá vendo? Contudo, no juízo. Então, aquele versículo 12 que vai dizer: eu vos asseguro que naquele dia, que eu falei para vocês, no juízo, aqui você vê que a própria palavra, se a pessoa lê com atenção, confirma, né? Contudo, no juízo, naquele dia, haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. É aquela coisa, vou pegar esse versículo aqui, você vê que a palavra ela vai se revelando para nós no momento, né, que nós estamos estudando. Eu vou pegar esse versículo 14 para relembrar algo que eu costumo dizer sempre. E, inclusive, é uma coisa que todos os despertos, verdadeiros adoradores, com certeza devem pensar, que é o seguinte: a gente estudando, interessados na história verdadeira, né? Na verdade, corizando um pouco aqui, irmãos. A gente descobre as coisas e a gente fala devido à programação, à hipnose coletiva, né? A programação em massa pelos colonizadores, os nossos algozes. Hoje chamamos de sistema mundial, como o próprio apóstolo Paulo chamou quando ele estava pregando a Éfeso, sistema mundial das trevas, principados e potestades. Então, a grande massa está hipnotizada, programada, né? A acreditar na narrativa deles, no que eles falam, no que eles ensinam. E quando a gente sai dessa matrix, que a gente se liberta dessa escravidão mental, nós somos taxados de louco. Mas as pessoas só chamam de louco aquilo que elas não conhecem. Então faz parte da caminhada, da resistência, de todo aquele que se libertou deste, vamos dizer, desta grande massa, manada, programada. Então temos que saber lidar com isso. E a única forma de saber lidar com isso é estarmos fundamentados na verdade. Entende? Porque não tem para onde ir além da verdade. A verdade é o limite. É a resposta para todas as coisas. Então, se você está fundamentado na verdade, não tem o que você temer. Afinal, a verdade é a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus, do Criador. Então, olha o que vai dizer no versículo 14. Contudo, no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Isso aqui está dizendo o seguinte: vai ter menos rigor para Tiro e Sidom, Portugal e Espanha, porque na antiguidade eles não tiveram, né? Eles não tiveram a oportunidade de testemunhar as maravilhas do Senhor, né? Entre eles. Diferente do povo de Corazim e Betsaida, que tiveram a oportunidade. O povo da Galileia, da Bahia. E qual o paralelo que eu quero fazer com o que eu estava explicando sobre o despertar? É que, tipo assim, tem gente que diz crer na palavra de Deus, temer ao Senhor. E quando a gente vai conversar sobre
não têm a mínima vontade, essas pessoas não têm a mínima vontade de se aprofundarem, né? E já taxam a gente de louco, entende? Então, tipo assim, e elas estão tendo a oportunidade de testemunhar essas maravilhas, porque essas maravilhas estão sendo realizadas entre elas, entendeu? Ou seja, aqui, entre nós, e elas rejeitam, ignoram, preferem continuar no engano, na mentira, pecando. Entende? Então esse é o paralelo. Até porque qual é o título daqui que eu falei que tem nessa tradução? Ai daqueles que não se arrependem. Entendeu? Então haverá menor rigor no juízo para quem não teve a oportunidade de testemunhar as maravilhas realizadas entre eles, do que para aqueles que tiveram a oportunidade de testemunhar. Entendeu? Muito forte isso, né? Versículo 15. E tu, Cafarnaum, Cafar, aldeia, Naum, um profeta de Acharral. Como eu trouxe nos estudos anteriores, como se fosse um cacique, um pajé, né? Patriarca. Tornou-se uma cidade, né? E segundo as evidências, os sinais dentro dessa história, a qual tem sido testificada no nosso coração e revelada através dos sinais, das evidências, tratando-se então de uma cidade aqui da Bahia também. Como eu disse, né, eu arrisco a dizer as regiões para nós nos localizarmos, lembrando que tudo isso é muito moderno, esses nomes, esse mapa político. Hoje seria conhecida a cidade como Santo Antônio de Jesus, né? Hoje aqui na Bahia. Pois bem, serás, aí vai dizer, e tu, Cafarnaum, serás porventura elevada até o céu? Serás porventura elevada até ao céu? Céu, né? O que é que céu remete? Paraíso. Né? Aí o Senhor diz, não, serás derrubada até ao Hades. Hades, quando você busca a definição desta palavra no dicionário antigo, o Strong, também significa a morada dos espíritos, o mundo invisível, a morada dos espíritos que partiram. Espíritos, consciência. Então a pessoa morreu, a matéria morreu, esse espírito, ele vai para esse local, que é a morada dos espíritos, né? O mundo invisível. Então o Senhor vai dizer, e tu, Cafarnaum, serás porventura elevada até o céu, ao paraíso? Não, serás derrubada até o Hades. Por quê? Porque Cafarnaum também foi uma cidade, uma região povoada, que testemunhou as maravilhas realizadas entre eles ali. E ignoraram, negaram, entende? As revelações. Versículo 16. Aí o Senhor vai concluir essa linha de pensamento aqui. Ó. Portanto, qualquer pessoa que vos der ouvidos, ele está falando de vos der ouvidos. Lembra do vídeo anterior que o Senhor enviou 72 discípulos, que representa a totalidade do povo de Já? Esses 72 prefigura a totalidade do povo de Deus, do povo que teme ao Senhor, busca ouvir as instruções do Senhor, obedecer às instruções do Senhor e anunciar o seu reino. Então, 16, versículo 16 vai dizer, portanto, qualquer pessoa que vos der ouvidos, a mim está dando ouvidos. Então, quando a gente vai levar a palavra de Deus, os ensinamentos, as instruções do Senhor, a pessoa que der ouvido, ela não está dando ouvido
nós em si. Elas estão ouvindo o próprio Senhor. Entendeu? Mas aquele que vos rejeitar, estará rejeitando a mim mesmo. E quem me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Recentemente, eu vou até dividir com vocês aqui também, eu dividi com meus irmãos lá que congregam comigo, a seguinte reflexão. Hoje a gente vê muita gente nervosa, ansiosa, atropelando tudo, confusa, com muita informação na mente. E algumas dessas pessoas vêm até nós perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Se vem até nós, é porque sente, percebe que nós estamos no caminho. Esse caminho estreito que é difícil, mas que nos dá total firmeza, força, coragem, equilíbrio, domínio próprio, né? E aí a gente vai e responde. Ou seja, traz a palavra. E o que é que eu tenho notado? Que a palavra não basta. É tipo, a gente fala a palavra, que responde todos aqueles questionamentos, e os mesmos simplesmente ignoram e continuam fazendo mais perguntas, mais questionamentos. E, por incrível que pareça, a gente continua respondendo na palavra. Lembra que eu falei que a verdade é o limite? Porque tem todas as respostas e a verdade é a palavra de Deus. E a gente nota que as pessoas, eu tenho notado que as pessoas não se sentem satisfeitas. Não, é como se a palavra de Deus não fosse o bastante. Aí eu pergunto para vocês, como eu perguntei lá para a congregação, se a palavra de Deus não basta para essas pessoas, a minha palavra ou a sua palavra, ou de quem quer que seja, vai adiantar? É óbvio que não. Né? Afinal, nós somos criatura, né? Quem sabe de todas as coisas é o nosso Criador. Então, quando essas pessoas rejeitam a palavra que nós levamos, que é a própria palavra de Deus, como o próprio Senhor está dizendo aqui, qualquer pessoa que vos der ouvidos, a mim está dando ouvidos. Mas aquele que vos rejeitar, que rejeita a palavra, porque nós somos discípulos, ouvimos as instruções do Senhor, aprendemos e seguimos e compartilhamos. Então, aquele que vos rejeitar, estará rejeitando a mim mesmo. E quem me rejeitar, ou seja, rejeitar a palavra, rejeita aquele que me enviou, o Criador, a fonte de energia suprema. Né? A fonte da vida. Logo, quem rejeita não tem vida, continua com seus pesadelos, inquietações, ansiedade, tristeza, que seja, suas mazelas. Né? E aí no versículo 17, tá com o título aqui, vai dizer assim, os 72 regressam felizes. Ou seja, o povo de Deus, né? A totalidade do povo de Deus regressam felizes. Vai dizer aqui no versículo 17, então os 72 discípulos, que representam a totalidade do povo de Deus, né? A universalidade dos que anunciam o bem, discípulos retornaram muito felizes, estado de vivo contentamento, de viva satisfação, e relataram, Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando. Em teu nome, até os demônios, né? Entidades
ocultas, consciências contrárias à vida eterna. Até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Em teu nome. Identidade. A identidade do Senhor, do Criador dos céus e da terra, na palavra dele, que é o Messias, né? Yahushua. Versículo 18. Ao que Yahushua, eu sou o que salva, lhes revelou. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Atentai, versículo 19. Eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Assim, sobre todo o poder do inimigo. E nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Lembra que eu falei que hoje em dia, acabei de falar sobre isso, que hoje em dia as pessoas estão inquietas, ansiosas, com muitas informações na cabeça e se preocupando, se preocupando, né? Se ocupando, preocupando com coisas que não vai, como é que eu posso dizer, lhe santificar. Que coisa? Teorias. Por exemplo, aqui vai dizer, ao que Yahushua lhes revelou, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Quem falou isso? Eu sou o que salva. Eu vi Satanás, ele vai dizer aqui, ó, lhes revelou. Lhes revelou a quem? A nós, discípulos. Os que têm interesse, que ouvem as instruções do Senhor, que se aprofundam nas instruções do Senhor, na palavra do Senhor. Então o Senhor vai dizer, eu vi Satanás caindo. Aí você busca a definição da palavra Satanás. Vai estar escrito o quê? Adversário. Adversário. Eu vi Satanás, ou seja, adversário, caindo do céu. Céu, paraíso. E onde que está a nossa coroa para alcançarmos este paraíso? Qual é o pilar central desta existência nossa para sermos salvos? Me diga. É a nossa mente. É a nossa mente, consciência. Então, repetindo agora com esse entendimento, vocês vão pegar. Eu vi Satanás caindo do céu. Caindo, saindo da nossa mente, da nossa consciência. Eu vi Satanás, ou seja, o adversário, saindo da nossa consciência. Caindo do céu, saindo da nossa mente. Ou seja, tudo que é contrário à vida. Nosso adversário, né? Tudo que é contrário à vida, ao paraíso, à vida original. Entendeu, irmãos? Como relâmpago. Ou seja, relâmpago, rápido. E Yahushua falou, eu sou o que salva. Ele estava revelando aos seus discípulos. Lembrando que o Senhor Yahushua, ele disse que ele é espírito vivificante. Uma consciência estimulada. Então o Senhor falava em espírito. As mensagens são em espírito. Para a gente meditar. Como eu estou meditando e dividindo com vocês. Aí o versículo 19 ele vai dizer, atentai. Aí aqui a exclamação, ó, chamando a atenção dos discípulos. Atentai. Eu vos tenho dado autoridade. A palavra de Deus tem nos dado autoridade.
para pisar de serpentes. O que é que lembra as serpentes? Lembra falsidade. Então, para pisar de serpentes, falsidade. E escorpiões. O que é que lembra escorpião? No sentido figurado. Traiçoeiro, trairagem. Então, eu vos tenho dado autoridade para pisardes o que é falso e o que é traiçoeiro. Assim como sobre todo o poder, assim como sobre todo o poder do inimigo. Inimigo não amigo, aquele que é contrário, né? Que lhe é contrário. Se nós estamos a favor da vida eterna, da ressurreição, da promessa do Criador, então a palavra de Deus tem nos dado toda a autoridade para pisarmos no que é falso, no que é traiçoeiro, assim como sobre todo poder do inimigo, do que é contrário. E nada e nem ninguém vos fará qualquer mal. Oh, glória, aleluia, Pai. Obrigado, Senhor.